Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Senhor, envia chuva, Senhor. Envia chuva para o nosso Brasil, nas áreas de seca, nas áreas onde existe a dificuldade, Senhor. E eu te peço, no nome de Jesus, que o teu favor esteja sobre nós e sobre a nossa casa. E assim como o Senhor abençoou a casa de Obed, abençoe também a nossa casa em tudo, ó Deus. Nós queremos a tua bênção, queremos a tua graça e declaramos: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus abençoe a tua vida. Existe uma palavra que é a palavra Ebenezer. A palavra Ebenezer significa até aqui. Até esse exato momento, o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, até agora, o Senhor tem nos ajudado. Você pode declarar essa palavra? A palavra Ebenezer. Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado. Quando eu e a minha esposa viemos morar em São Paulo e nós decidimos começar a igreja, decidimos, buscar um lugar para congregar, e eu e ela decidimos duas coisas. Primeiro, nós não iríamos receber salário da igreja, não queríamos nada da igreja, nada. E a segunda coisa, se faltasse para um aluguel da igreja, se faltasse para uma conta de luz, nós iríamos fechar as portas e iríamos congregar noutra igreja. Porque ou Deus estava naquilo, ou nós não queríamos fazer por nossa própria conta. E até hoje o Senhor tem sido fiel. Nunca faltou. O Senhor tem sido fiel. Hoje a igreja tem avançado muito, a igreja cresceu, a igreja multiplicou. E eu entendo uma coisa: tudo que Deus começa, Ele sustenta. Mas o que nós começamos vai ter que ser sustentado pelo nosso esforço. É por isso que a direção de Deus é tão importante na nossa vida. Podemos estar trilhando um caminho onde o nosso esforço ele está sendo exigido, mas que tenha o favor de Deus. Porque se não tiver o favor de Deus, vai ser só trabalho, vai ser perda de tempo, perda de energia, vai ser frustração. E não é disso que nós precisamos. Por isso eu quero que você atente para três coisas que são muito importantes na vida. A primeira delas, se desconecte de pessoas que Deus já desconectou elas de você. E você, às vezes por gratidão a essas pessoas, às vezes por vínculo de amizade ou de família, você mantém aquilo que está sendo apenas um sugador na sua vida. Apenas está lhe sugando. Entenda, o que é de Deus não funciona dessa maneira. O que é de Deus não vem para lhe sugar. Não vem só para tirar de você. O que vem de Deus é uma bênção, caminha com você. Não precisa estar sendo carregado por você. Você não tem como ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Você não tem como ajudar uma pessoa ou carregar uma pessoa porque você já tem as suas coisas para carregar. Você já tem a sua vida, você já tem a sua família, você já tem seus projetos, seus propósitos. Eu acredito que ajudar uma vez, levantar, de alguma maneira amparar, isso é missão de todos nós. Agora, passar a vida inteira carregando uma pessoa que não se ajuda, ou
você forçando um relacionamento que Deus já tirou a bênção daquele relacionamento, Deus já tirou, sabe, o favor daquela parceria. Deus já tirou o favor. E você nota que a falta de favor, os sinais da falta de favor é brigas constantes, uma pessoa que não tem consideração por você, uma pessoa que pelas costas fala mal de você, uma pessoa que você, quando corrige ela, sabe, ela fica contra você. Ou seja, nós temos que ter um pouco de discernimento espiritual para entendermos que Deus está nos desconectando daquela pessoa. O que Deus sustenta caminha com você, certo? O que Deus não sustenta é você que tem que estar carregando. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não mantenha algo na sua vida que só tira de você. Algo que não está devolvendo nada para você. Não mantenha na sua vida aquilo que só tira de você. E quando eu falo sobre isso, estou falando de negócios, sabe? Onde você só tem perda neles. Negócios que você só tem perda, parcerias que você só tem perda. Como que você vai manter uma coisa que Deus não está mantendo? Qual que é o objetivo disso? De você manter uma coisa que Deus não está mantendo? Aí você diz, não, profeta, mas eu acredito, eu coloquei aqui todo o meu dinheiro, meu esforço, coloquei meu sonho nesse projeto, mas você tem que entender uma coisa, e isso é uma verdade de Deus. O que é de Deus é mantido por Deus. Lembra do que eu falei sobre a igreja? O que é de Deus é mantido por Deus. Eu disse para Deus, quando eu entrei na televisão, eu disse, Deus, eu não estou entrando para passar trabalho, eu não estou entrando para passar dificuldade, eu não estou entrando para me endividar, como já vi muitos se endividando. Eu quero entrar sendo sustentado por Ti. O dia que o Senhor não sustentar mais o programa de televisão, simplesmente eu cancelo o contrato e sigo com a minha vida, sigo com outros propósitos que o Senhor está. O que é de Deus é sustentado por Deus. Amém? O que é de Deus é sustentado por Deus. O que não é de Deus, olha, você vai ter que trabalhar muito, suar bastante para poder sustentar. Por isso, não permaneça numa sociedade que você tem que estar colocando dinheiro para manter. Por mais que você diga assim, não, mas profeta, Deus confirmou que esse negócio ia ser um negócio muito próspero, muito frutífero. Deus pode até ter confirmado, mas às vezes quando você começa errado uma coisa, não tem como dar certo. Aí você diz, como assim dar errado uma coisa? Claro, tem coisas que Deus não quer, sabe? Que você divida a parceria com outras pessoas. Tem coisa que Deus não quer que você tenha uma ligação, eu posso dizer, uma parceria com gente que Deus não quer que seja seu parceiro. Às vezes Deus quer que ele seja seu parceiro, somente ele. Então nós temos que entender que algumas coisas não dão certo porque nós fazemos alianças erradas, parcerias erradas. E a terceira coisa que eu quero deixar aqui, então eu falei sobre relacionamentos, eu falei sobre algo que só tira de você, certo? Não dá nada para você, só tira de você. E a terceira coisa, para você entender que o favor de Deus está sobre a tua vida, é se você está no fluxo de Deus aqui nessa terra. As coisas estão funcionando para você. E essa é uma certeza de que você está na direção certa. Porque não adianta, sabe, você estar num belo caminho, você estar com pessoas boas ao seu redor, mas as coisas não estarem fluindo. Não adianta você estar cheio de amigos, está sendo convidado para cá, está sendo convidado para lá, e é festa de aniversário, e é festa daquilo, e é isso, e é aquilo, mas as coisas não fluem na sua vida profissional, as coisas não fluem na tua vida até emocional, porque você não está sendo feliz com aquilo, certo? Você tem o glamour, eu sempre falo isso para as pessoas, porque quando elas tomam decisões precipitadas, elas olham muito para a questão dos relacionamentos, dos lugares que estão, aonde estão. Ei, você não tem que olhar para isso.
Você tem que olhar para aquilo que está fluindo na tua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se o Senhor está com você nesse caminho que você tomou, as coisas vão funcionar. Eu tenho um amigo, uma pessoa muito querida, eu tenho uma estima muito grande por essa pessoa. E essa pessoa estava passando por uma situação difícil, sabe? Uma situação difícil, onde estava deslocada da sua empresa, estava tentando montar um outro negócio. E essa pessoa teve um sonho. Ela teve um sonho e não entendeu o sonho. E daí ela me pediu, ela disse assim, você pode me ajudar a entender o meu sonho? E quando ela me contou o sonho, eu tive o discernimento espiritual. Deus me deu o discernimento. Naquele momento que me contou o sonho, eu disse assim, olha, o que Deus está me mostrando é que você está deslocado. O que Deus está me mostrando é que você tem que retornar para a sua cidade. O que Deus está me mostrando é que você não pode abandonar a sua empresa. Não é tempo de você abrir uma matriz. Aliás, de abrir uma filial. Foi isso que eu disse. Aí no momento eu senti que, sabe, ele não aceitou muito o que eu falei. Mas eu fiquei com a minha consciência tranquila, porque eu sabia que o que eu estava dizendo era uma direção de Deus. Mas eu sempre digo para as pessoas, sabe, para elas orarem. Porque toda a direção de Deus a gente tem que orar. Não importa se o profeta é confiável, se o pastor é confiável, se o apóstolo é confiável. Você tem que buscar, sabe, você tem que buscar o conselho do homem de Deus, mas você tem que consultar a Deus. Senhor, esse conselho que esse homem de Deus me deu, isso é do Senhor para a minha vida? É verdade isso? Por quê? Porque é Deus quem vai selar aquela palavra, é Deus quem vai confirmar, sabe, aquela instrução, aquela direção. E sabe o que ele fez? Passou-se, acho que um mês depois, ele retornou para a sua cidade. E hoje está prosperando muito, Deus está multiplicando os negócios, Deus está abençoando. Deixa eu lhe dizer, é muito importante você perceber se o caminho que você está, você tem o favor de Deus ali na sua vida. É como eu disse, até aqui nos ajudou o Senhor, porque aquilo que é do Senhor é sustentado pelo Senhor. Deus abre as portas, Deus abençoa. Aí você diz assim, não, mas, sabe, Deus me mostrou, mas as portas não se abriram para mim. Às vezes, é só a questão do tempo. Você não veio no tempo certo. Ou existe uma outra direção que você não está conseguindo discernir naquele momento. Mas a partir do momento que você discernir, você vai ver o favor de Deus, as coisas boas acontecendo na sua vida e tudo funcionando. Pega essa palavra com uma palavra de Deus na sua vida. Aí você diz assim, profeta, por isso que você falou, eu fiquei em dúvida agora, porque as coisas estão difíceis para mim. Então você precisa de uma direção de Deus para a tua vida. Amém? Você precisa de uma direção, porque as coisas com Deus são assim, ou é ou não é. É sim ou não. A Bíblia diz que Deus não tem meio termo. É sim ou não. Ou Deus está sustentando ou não está. Certo? Ou Deus está sustentando ou não está. Ou Deus está abençoando ou não está. Eu tenho que ter esse discernimento espiritual na minha vida. Eu preciso ter esse discernimento. Se Deus não está abençoando aquilo, não é questão de perseverança. Porque perseverança, olha, eu fiquei 15 anos perseverando e a coisa não aconteceu. Então não se trata de perseverança, se trata de você encontrar a revelação de Deus e seguir a revelação de Deus para a sua vida. Eu deixo essa palavra para você, espero que essa palavra tenha te ajudado, amém? Inclusive, eu quero convidar você, nós vamos ter um evento chamado A Cura, as inscrições vão até domingo, certo? Sexta-feira já vira o lote, esses eventos me ajudam também na televisão e esses eventos são uma direção de Deus, porque são plataformas que Deus me deu para ajudar as pessoas a ouvir a voz de Deus. Esse evento A Cura é para silenciar as vozes negativas dentro de você e você ouvir a voz de Deus. Eu quero ajudar você a entender o que é a vontade de Deus para a sua vida e o que não é. É isso que eu quero te ajudar. Eu quero que você ouça uma voz maior, que é a voz de Deus. Amém? Deus tem me dado autoridade nessa área e eu posso te ajudar. Por isso, eu convido você a se inscrever nesse evento. Profeta, como que eu posso me inscrever? Aqui na descrição desse vídeo tem um link, clica aí e entra.
Ou você pode ir direto no meu site www.profetavinicius17.com.br. Você já conhece meu ministério ali, certo? Ali você conhece, você que está aqui pela primeira vez, você pode conhecer meu ministério. Ali eu conto um pouco da minha história, da minha vida. E ali também tem a oportunidade de você fazer a sua inscrição para esse evento, a cura, que vai ser nesse mês de setembro. Vai ser incrível, vai ser uma imersão. Vão ter 6 ministrações, tá? 6 ministrações e uma 7ª ministração. E nessa 7ª ministração, eu estarei orando uma oração profética para Deus abrir a tua audição e visão espiritual. Então vai ser algo profético, vai ser um tempo profético, vai ser incrível, em nome de Jesus. Eu quero dar um testemunho aqui, antes de declarar o Salmo 91. O testemunho do Jonatas. O Jonatas mandou o seguinte testemunho: Profeta, há 3 anos eu lutava contra uma bactéria no meu estômago. Comecei a acompanhar suas orações e fiz o ato profético dos 3 pedidos. Retornei ao gastro e, para a honra e glória do Senhor, o médico falou que estou totalmente curado. Deus abençoe a sua vida, profeta. Oh, glória a Deus! 3 anos lutando contra uma bactéria. 3 anos. Jesus Cristo curou totalmente para a honra e glória dele. Eu estou falando para você. Orações transformam vidas. Orações transformam vidas. E eu quero também que você ore por mim. Nós estamos com o nosso programa de televisão todo sábado às 10 da manhã na Rede TV e de domingo a domingo, 5h45 da manhã, na TV Bandeirantes. Pega aí teu pedido de oração, certo? Escreve aí teus 3 pedidos. Você que ainda não tem, escreve teus 3 pedidos: novos começos, novas portas e muita saúde. Enquanto isso, eu vou declarar o Salmo 91 e você que está aí me ouvindo, você vai compartilhar essa palavra com 7 pessoas. Amém? Compartilhe essa oração agora com 7 amigos. E você que tem redes sociais, compartilha nas tuas redes sociais agora essa oração. Coloca aí no grupo para os teus amigos, na tua lista de amigos que você tem. Eu tenho certeza que isso vai voltar para você. Nós temos que aprender a ser semeadores. A vida é uma semeadura. A vida é uma semeadura. Se você quiser uma colheita, você tem que semear. Nós só vivemos o que temos plantado e colhido. Amém? Nós só vivemos o que temos plantado e colhido. Eu convido você a começar a plantar boas sementes. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, te inscreve no canal. Vamos andar juntos, debaixo do favor, da graça de Deus. Deus vai te tocar de uma forma sobrenatural. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora? Eu quero orar junto com você. Coloca aqui nos comentários qual que é a tua maior necessidade, certo? Nós vamos levantar um clamor ao nosso Deus e Ele vai operar na sua vida. Acredite nisso. Acredite que Deus está trabalhando na sua vida. Amém? Eu gostaria que você entendesse que tudo que eu estou ensinando para você aqui sobre buscar o favor de Deus
Sabe, as pessoas não são ensinadas a isso na sua grande maioria. Elas são impulsivas, elas são ansiosas, elas se deixam ser levadas pela conversa dos outros. Você tem que aprender a ouvir a Deus. Eu volto a dizer para você, você tem que aprender a ouvir a Deus. Você precisa aprender a ouvir a Deus. Faça as coisas ouvindo a Deus. Sabe, peça sinais para Deus, ore bastante. Peça ao Senhor, para o Senhor mostrar o caminho certo para você. Você não pode ser o tipo de pessoa que é levada pela conversa dos outros. Você tem que consultar a Deus. Você tem que aprender. Isso tem que ser, sabe, um hábito. Consultar a Deus deve ser um hábito para você. Escute o que eu estou lhe falando. Deus me colocou aqui para lhe falar isso. Você pode até não gostar do que eu estou falando, mas, sabe, eu tenho certeza que essa conversa que nós estamos tendo aqui vai lhe poupar de muita dor de cabeça. Então ouça o que eu estou lhe falando. Eu estou aqui para lhe ajudar. Já parou para pensar? Inclusive, eu tenho pensado muito sobre isso. Deus nos levanta para um tempo. Sabe, Deus nos levanta para uma missão muito específica. E se Deus marcou esse tempo para que eu estivesse aqui e para que você estivesse aí? E se Deus marcou esse tempo para você exatamente me ouvir o que eu estou falando aqui? Já parou para pensar nisso? Você não está aqui apenas por força própria. Você não está aqui apenas porque você trouxe o seu corpo a essa oração. E se foi Deus que colocou você aqui para você ouvir exatamente o que eu estou lhe falando? Amém? Posso orar por você? Deixa eu orar por você. Apresentar os nossos pedidos em oração no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu oro agora e peço, libera favor divino, Pai, sobre cada pedido de oração. Esses pedidos que estão aqui nas minhas mãos representam também o pedido de oração de cada pessoa que está orando junto comigo e que está pedindo novos começos, novas portas e muita saúde. Eu quero declarar no nome de Jesus que todo impedimento, todo atrapalho, todo tipo de ataque contra a vida dessa pessoa não prosperará. Eu abençoo a vida dela, abençoo sua casa, abençoo sua família e eu te peço, ó Deus, mostra-nos os relacionamentos que são do Senhor. Mostra-nos, ó Deus, os lugares, o caminho que o Senhor está. E mostra-nos, Deus, se aquilo que está nas nossas mãos, Senhor, realmente o favor do Senhor está repousando sobre isso. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, libera da Tua graça sobre nossas vidas. E eu declaro saúde a toda pessoa que está me ouvindo. Todo tipo de enfermidade física e de enfermidade emocional, renda-se a Jesus Cristo agora. Todas as dores, toda a aflição, todo o peso, toda dor de cabeça, em nome de Jesus, eu oro agora para que esse mal se renda a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Que o toque de Deus venha sobre essa pessoa. Tira, Pai, todo peso, toda angústia, todo tipo de opressão de cima dessa pessoa, da sua casa, da sua família. Arranca, Pai, isso. E eu oro, Senhor, por pessoas que o Senhor está falando ao coração delas, que elas precisam se mover, que elas comecem a se mover no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu trabalho e eu oro para que o Senhor te revele. Eu oro para que o Senhor fale contigo. Eu oro para que você consiga ver o favor do Senhor na tua vida. Meu Deus, aquilo que foi levantado por ti sustenta. Aquilo que foi, Senhor, aquilo que foi trazido por ti, opera milagres, maravilhas, e que todo tipo de atrapalho, de impedimento, ou até mesmo, Pai, de pessoa má que está no caminho dessa pessoa, saia do caminho dela em nome de Jesus. E que um tempo de refrigério, de paz, de prosperidade entre na sua vida. Também oro pela salvação de todos da sua casa. Vai haver transformação, vai haver mudança, vai haver em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a vida dessa pessoa e eu peço a tua bênção, Senhor, o teu favor e a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Diga comigo, eu recebo essa oração profética na minha vida. Diga assim comigo, eu verei o favor do Senhor na minha vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. Amanhã, 6 e 7 da manhã,
Estaremos juntos aqui em oração com a bênção e com a graça do nosso Deus. E quem não compartilhou essa oração, compartilha. A Bíblia diz que aquele que semeia, colhe. Semeia essa oração e você vai colher. Um forte abraço e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que até aqui o Senhor tem estado conosco. Tua presença, Senhor, é fiel em nossas vidas. Nos reveste do teu poder e nos reveste da tua presença. E oramos, Pai, pela bênção tripla. Oramos por novos começos, por portas abertas e por saúde. Que a tua mão de poder seja sobre nossos filhos. O Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor guarde a nossa casa, coloque uma cerca viva ao redor da nossa casa. A tua palavra diz, Pai, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Por isso, Pai, guarda os nossos filhos, guarda o nosso caminho, guarda a nossa casa, guarda nossos projetos, nossos sonhos e tudo que estiver ligado a nós, no nome de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar. Que alegria estar aqui essa noite com você. E Deus me deu uma palavra, e a palavra é: cancele e não tire os seus olhos de Jesus sobre toda palavra negativa, toda palavra que tenta derrubar você. Existem palavras que são lançadas com um objetivo: lhe desanimar e acabar com o seu dia. Eu estava ouvindo a ministração de um pastor americano e ele dizendo que toda semana ele estava sempre muito alegre, muito feliz, muito contente, inspirado, e quando chegava no domingo para pregar, ele entregava tudo aquilo que Deus colocava no coração dele e se derramava no altar, mas bastava ele ouvir uma crítica ou um comentário negativo para acabar com o restante do domingo dele e já entrar a semana triste, desanimado, infeliz. E quando eu li aquilo, eu entendi uma coisa: existem palavras que derrubam. Satanás incita pessoas para lançar palavras para lhe derrubar. A Bíblia nos diz em Tiago capítulo 3, preste atenção nessa passagem, Tiago capítulo 3, verso 10, da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Porventura a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pessoas que da sua boca sai bênção e maldição são pessoas que não estão debaixo da sabedoria divina. Na verdade, a sabedoria que está operando na vida deles, a Bíblia diz que é uma sabedoria carnal, é uma sabedoria diabólica, não é a sabedoria de Deus. Porque de uma boca não pode sair duas fontes, não pode sair uma fonte doce e uma fonte amarga, salgada. Entenda uma coisa, tem palavras que são lançadas contra a gente e essas palavras elas têm um objetivo: nos desanimar, nos desencorajar e nos fazer retroceder. Você sabe que Jesus, quando estava para ir para a cruz, a Bíblia diz que ele recebeu conselhos de não ir para a cruz. E quando ele recebeu esse conselho, ele disse: afasta de mim, Satanás. Afasta de mim, Satanás.
Por quê? Porque tem palavras que querem mexer com o seu destino. Tem palavras que querem mexer na sua identidade. Tem palavras que vêm tão brutais, tão negativas, tão ruins, para fazer você se sentir uma pessoa que você não é. Uma pessoa, sabe, que você é uma pessoa boa, mas aquela palavra é uma palavra tão tóxica, uma palavra tão negativa, que ela vem, sabe, e ela vem para contaminar, para intoxicar você, para fazer você pensar que você não é uma pessoa boa, para fazer você pensar que você é um nada, ou que você é um ninguém, ou que você não presta, ou que você é uma pessoa injusta. Você sabe que na internet, as pessoas muitas vezes destilam seu ódio, sua raiva, sua inveja, sua indignação. E quando você recebe em uma postagem sua um comentário negativo, um comentário de uma pessoa, sabe, que lhe odeia, ou uma pessoa que está invejando o que você tem, ou inveja onde você chegou, aquilo ali pode de alguma maneira mexer com você. Aí você pergunta, profeta, e como sobreviver a essas palavras que nos derrubam? Só existe uma maneira de sobreviver a essas palavras. Eu quero perguntar para você, antes de dar a receita aqui para você, de como sobreviver a essas palavras que derrubam, essas palavras que desanimam, que desencorajam. Eu tenho uma pergunta para você. Isso já aconteceu com você? De você estar a todo gás, sabe, animado, eufórico, com muitos sonhos, com muitos projetos, com seus olhos brilhando ou falando de algo bom que está acontecendo na sua vida e de repente alguém chega e joga um balde de água fria em você, dizendo para você que não vai acontecer, dizendo para você que o mar não está para peixe, dizendo para você que você está se orgulhando, que é muita vaidade no seu coração. Eu fico assim, entristecido realmente, sabe? De ver pessoas que elas vestiram a identidade de acusadores. E a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos é o diabo. É o diabo que acusa. A Bíblia diz como que pode você reparar no argueiro que está no olho do teu irmão e não ver a trave que está no teu próprio olho. Tenha cuidado com as críticas, tenha cuidado com os comentários. Talvez você diga assim, não, mas eu falei mesmo. Eu vou lhe dizer uma coisa, da nossa boca não pode jorrar duas fontes. Você não pode profetizar bênção e profetizar maldição. Você não pode, sabe, querer um elogio semeando crítica. Você não pode querer bênção semeando acusação. Você não pode querer portas abertas semeando discórdia, semeando confusão, conflito entre os irmãos. A Bíblia diz que Deus abomina quem semeia discórdia entre os irmãos. A Bíblia diz isso. Tenha cuidado de mexer nesse terreno. Você está mexendo com leis espirituais. Eu quero que você grave bem o que eu vou falar. Palavras são sementes. Palavras são sementes. E eu fico pensando, será que as palavras que saem da minha boca têm sido, sabe, sementes boas? Será que as palavras que têm saído da minha boca estão produzindo frutos na vida das pessoas? Eu espero que sim. Agora, você tem que entender uma coisa. Toda semente ruim que você lançou, toda semente de desonra, toda semente de acusação, toda semente que você derrubou alguém, toda semente que você, sabe, ofendeu alguém, que você machucou alguém, que você de alguma maneira denegriu uma pessoa, você vai ter colheita disso. Porque nossas palavras são sementes. E você sabe, uma semente, ela vai frutificar, uma semente vai dar frutos, ela vai se tornar uma grande árvore e muitas vezes nós estamos debaixo de uma árvore que não é de bênção, porque nós plantamos uma semente ruim, saiu da nossa boca uma semente ruim e agora está trazendo frutos ruins. É por isso que nós temos que semear palavras boas para termos uma colheita de frutos bons. Segura essa palavra. E você sabe, tem palavras que, sabe, destroem a gente por dentro. Tem palavras que são do inferno. Tem palavras que vêm, sabe, para acabar com o dia da gente. Mas você tem que entender uma coisa, existe uma maneira de você vencer essas palavras que vêm para abalar você, essas palavras que vêm para destruir. De repente eu estou falando com pessoas aqui
que ouviram um comentário negativo a seu respeito. De repente eu estou falando com pessoas, sabe, que ouviram uma opinião de alguém sobre a sua vida e aquilo ali entristeceu profundamente, você não consegue esquecer aquilo ficou grudado dentro de você e isso de alguma maneira derrubou você do seu ministério, derrubou você do seu trabalho, derrubou você dentro da sua casa, derrubou a sua autoestima, sabe, derrubou, sabe, aquele espírito vencedor que estava em você, de coragem. De repente alguém usou ou foi usado pelo diabo para lançar uma palavra, uma semente dentro de você, uma semente má, uma semente ruim dentro de você, para lhe derrubar, para lhe destruir. Mas eu venho aqui em nome de Jesus. Eu venho aqui em nome de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, para quebrar essas palavras que vieram contra você para lhe derrubar. Eu quero declarar que nenhuma palavra maldita vai ter poder contra a tua vida, vai ter poder contra teu casamento, vai ter poder contra as tuas finanças, vai ter poder contra teu ministério. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda a palavra que foi lançada para te derrubar está por terra, em nome de Jesus. Se você crê junto comigo, diga: eu creio, profeta, eu recebo essa palavra em nome de Jesus. E ó, eu estou quebrando coisa na tua vida, então não libera coisa negativa. Tá? Eu estou quebrando palavras negativas, palavras ruins, palavras malditas. Não planta de novo. Não planta. Porque muitas vezes nós colhemos o que nós plantamos. Sabe, tem pessoas, certa feita, olha que interessante que aconteceu. Eu estava conversando com outro pastor e ele me contando a respeito das lutas que um outro amigo dele estava enfrentando no ministério. E essa mesma pessoa disse assim para mim: você sabe, essa pessoa sempre atacou os outros, sempre atacou, sempre falou, sempre criticou. E agora, olha o quanto de ataque está vindo contra ela. Bem, deixa eu lhe dizer uma coisa, tem palavras que nós plantamos lá atrás e que Deus guarde, Deus livre para que você não colha isso. Sabe, eu tenho dito a Deus: Senhor, se alguma palavra impensada saiu da minha boca, retira essa semente, eu cancelo no mundo espiritual, me dá sabedoria no que falar, porque eu quero se houve palavras no passado negativas, palavras ruins, palavras de limitação que eu coloquei sobre alguém, palavras, sabe, de alguma palavra mesquinha que saiu da minha boca, Senhor, eu quero reverter isso, abençoando, liberando palavras de bênção, porque não quero ter nenhuma colheita na minha vida de palavras negativas lançadas. Você tem que entender uma coisa: se você quer colher algo diferente, pare de plantar coisas negativas e plante coisas boas, palavras de ânimo, palavras de sucesso, palavras de prosperidade, palavras de avanço, palavras de vida. Amém? Nós nos fartamos daquilo que nós falamos também. Segunda coisa, para você vencer as palavras que te derrubam, olha para Jesus. Porque ninguém recebeu tanta pedrada na vida que nem Jesus. Sabe, Jesus, ele não fez o mal. Jesus não prejudicou ninguém. Jesus, ele era todo amor, todo bondade, todo coração. E mesmo assim as pessoas o criticavam, mesmo assim ele enfrentava seus acusadores, e as pessoas estavam tentando a todo momento derrubar Jesus, e ele estava firme no propósito dele. Eu aprendi uma coisa: se você quiser cumprir o seu destino, você não vai conseguir agradar a todos. Eu vou repetir isso porque isso marcou a minha vida e vai marcar a vida de muita gente. Pode anotar aí o dia e o horário que você recebeu essa palavra. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não tem como agradar a todos. Toda pessoa que quer viver o seu destino, ela não vai conseguir agradar a todos. Jesus, para viver o seu destino, ele não conseguiu agradar a todos. E não é porque ele não podia, é porque ele nos deu um exemplo, que toda pessoa que quiser viver o seu destino vai enfrentar contradições. Talvez você diz assim: ninguém me critica, profeta, eu sou uma pessoa assim que eu cuido só da minha vida. Talvez não esteja vivendo completamente o propósito que Deus tem para a tua vida. Deus tem coisas maiores para a sua vida, mas tem coisas que você deveria entrar e não entrou, com medo da crítica, ou porque você, sabe, quis de alguma maneira ficar muito na sua. Porque toda pessoa que estiver vivendo o seu destino completamente, plenamente, ela vai ser criticada por alguém. Se você diz assim: ninguém me critica, tem algum problema então aí.
Tem algum problema? Não tem como. Toda pessoa que está vivendo o seu destino, ela vai ser criticada, ela vai enfrentar desafios, ela vai muitas vezes ter que ouvir coisas que ela não quer ouvir. E essa é uma verdade que você tem que entender. Amém? Então olha para Jesus. Alguém te falou uma coisa sobre a sua imagem? Sabe, eu não gosto de piada com pessoas que têm pouco cabelo porque eu tenho pouco cabelo. Então, quando as pessoas falam, né, e fazem piadas, claro que isso me entristece, mas eu levo hoje numa brincadeira, eu não dou bola. Sabe, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez na minha vida e eu estou tão feliz com Jesus que não importa o que me digam, sabe, eu sei quem eu sou. Mas tem pessoas que a palavra sobre a sua imagem lhe machucou profundamente. Alguém lhe feriu, sabe, na sua imagem, e você diz assim, profeta, foram tão injustos comigo. Bem, aprenda a olhar para Jesus, seja resiliente. Há pessoas que querem te provocar para fazer você brigar, há pessoas que querem te desanimar. E eu vou dizer uma coisa, tem gente que está com muita vontade de derrubar a gente, que quer o nosso lugar, que quer nos ver caídos. Sabe que tem gente que nos acompanha, uma coisa interessante que eu tenho notado, tem gente que acompanha a gente, sabe, lê as coisas da gente, às vezes copia as coisas da gente, mas não é capaz nem de curtir. Aí a gente fica pensando, por que essa pessoa não fez isso? Bem, talvez ela esteja muito atarefada, ou talvez ela esteja só esperando o momento de atacar você. Nós não sabemos. De qualquer forma, nós precisamos nos manter em Deus, porque se o Senhor não nos guardar, a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhem os que a edificam. Por isso, que toda palavra que veio contra você para te derrubar caia por terra agora. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você não vai parar, que você não vai desanimar, que você não vai se deprimir, você vai levantar disso. Amém? Sacode agora a poeira, levanta disso em nome de Jesus, porque está vindo um tempo novo para a tua vida e eu vim aqui anunciar esse tempo novo. Nada vai te derrubar e você vai viver o destino que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, quero declarar agora o Salmo 91, o salmo profético que nós temos declarado aqui. Amém? Também, rapidamente falando dos nossos livros que vão te ajudar, vão te abençoar muito. Você pode adquirir lá no meu site, que está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que vai ser bênção na tua vida, vai ser bênção na tua casa. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo agora. Senhor Deus e Pai, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e eu oro crendo a Deus que tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de maravilhas e que nessa noite, Pai, o Senhor falou com pessoas que estão me ouvindo, estejam elas me assistindo pela televisão, no YouTube, que nesse momento haja, Pai,
haja um toque poderoso do teu poder sobre a vida dessa pessoa e sobre tudo que estiver ligado a ela. E eu oro agora na autoridade do nome de Jesus, cancelando toda palavra maldita contra ti, contra teu casamento, contra teus filhos. E eu quero declarar por terra em nome de Jesus. E cada pessoa que colocou os 3 pedidos aqui nos comentários, cada pessoa que está pedindo por um novo começo, uma nova empresa, um novo negócio, uma nova oportunidade, toda pessoa que está pedindo por uma porta aberta e toda pessoa, meu Deus, que está pedindo pela saúde de alguém, eu apresento diante de ti todos os comentários que num ato profético estão sendo colocados nesses 50 dias de oração. Senhor, meu Deus, coloca a tua mão agora sobre a vida dessa pessoa. Vem com teu poder agora sobre ela. Vem com a tua graça sobre ela agora, no nome de Jesus Cristo. Muda a sua história, muda a sua vida. Reverta, Senhor, todo tipo de situação na vida dela. Em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, vida sobre ela, saúde sobre ela, prosperidade sobre ela, milagre sobre ela agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo, que ela seja livre, que ela seja liberta agora, que toda palavra que veio contra o negócio dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a família dela seja quebrado, que toda palavra que veio contra a vida sentimental dessa pessoa, que ela nunca seria feliz, que ela nunca seria uma pessoa de valor, que ela nunca seria uma pessoa grande, uma pessoa de poder, uma pessoa que conquistaria. Senhor, eu cancelo toda palavra negativa, toda palavra ruim, toda palavra maldita, toda palavra que não é bênção. Eu cancelo no poder e na autoridade de Jesus Cristo e declaro agora saúde à vida dessa pessoa. Todo aquele que está doente seja curado agora. E eu digo ao câncer, renda-se ao nome de Jesus. Eu digo às dores do corpo, rendam-se ao nome de Jesus Cristo. Ser curado, ser livre, ser liberto em nome de Jesus. Amém e amém. E agora você vai fazer o seu ato profético. Você vai compartilhar com 7 pessoas, em nome de Jesus, que por 7 caminhos, toda maldade, toda inveja, toda contrariedade vai embora. E preste bem atenção, são 50 dias de oração. E nesses 50 dias você vai estar comigo às 6 e 7 da manhã e às 18 horas, completando 100 orações em 50 dias. 100 representa uma medida cheia, representa uma medida completa. Eu creio na plenitude de Deus que vai entrar na tua vida através desse propósito. Essas 3 coisas que você colocou aqui nos comentários, um novo começo em algo, uma porta e saúde, essas 3 coisas, vai haver uma plenitude de Deus que vai tocar nesses 3 pedidos. Amém? Você crê nisso? Então declare eu creio aí nos comentários. Escreve aí, se você não escreveu os 3 pedidos, escreve os 3 pedidos e compartilha com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, 6 e 7 da manhã, estaremos juntos em oração e veremos a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. Até mais.